Boa noite, tudo bem? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês nessa terça-feira, dia de pequeno grupo. E como eu falei semana passada, essa semana eu vou estar aqui com vocês. Não sei se vou conseguir ficar até o final, mas eu vou ficar uma boa parte do pequeno grupo aqui com vocês. Vai ficar até o final, sim. Então, boa noite para quem está entrando. Que Deus abençoe a vida, a família de vocês. Vamos aguardar só um pouquinho. Enquanto isso, a Carla vai comentar algumas coisas aqui. Hoje é nosso dia de pequeno grupo, né? E o pequeno grupo normal, sem ser online, ele é com a gente. Hoje a gente tem visitante no pequeno grupo. Pode ficar tranquilo que com toda a precaução, cautela e cuidado, mas eles estão muito mais seguros aqui do que na cidade deles. Com certeza. Para quem me conhece, são os meus pais, né? Meu pai é o Paulo, minha mãe Maura. É gostoso que pra gente dá um pouquinho mais esse ar de pequeno grupo. É muito bom tê-los aqui com a gente, viu? Sejam bem-vindos sempre, casa de vocês. Amém. Nós vamos iniciar nosso pequeno grupo, nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar agora. E antes de nós orarmos, nós vamos cantar uma música que a gente sempre cantava nos nossos pequenos grupos, nos cultos também, que é a música A Vida, da Raquel Novaes. Deste louvor agora.
Amém. Glória a Deus. Como nós estamos no mês da família, né? Nós estamos falando sobre famílias no nosso pequeno grupo. E hoje eu quero falar para vocês, homens, mas mulheres, para vocês também, porque é muito importante cada um saber o seu papel. Cada um de nós temos os nossos papéis bem definidos dentro da família, né? Ou deveríamos ter bem definidos os nossos papéis. E uma coisa é fato, uma coisa é verdade: Deus ama o homem e a mulher, Deus os criou de igual modo. Nós fomos criados por Deus. Porém, como eu já falei, temos papéis diferentes. E esses papéis do homem e da mulher precisa estar bem claro, bem ajustado dentro da família, para que não haja problema, né? E a diferença entre nós, homens, e as mulheres deve ser motivo de muita alegria. Deve ser festejada, deve ser celebrada. Sabe por quê? Porque um complementa o outro. A Carla me complementa e eu complemento a Carla. Nós somos diferentes. E nessa diferença que nos faz que nos faz unidos, que nos formam uma família. E como eu falei, nós temos que reconhecer essas diferenças. O homem tem que ter o papel dele e a mulher tem que ter o papel dele. E reafirmar essas diferenças e reconhecer essas diferenças não nos faz homens melhores que as mulheres. E as mulheres não se tornam melhores que nós. Entendeu? Então essas diferenças têm que ser muito bem afirmadas, têm que ser muito claras. Na vida de um homem, na vida do homem, sendo ele marido ou sendo ele filho, nós homens nós temos vários papéis, assim como as mulheres. Mas nós somos maridos, somos pais, somos filhos, muitas vezes líderes de igreja, ou muitas vezes líderes em seus trabalhos, nós somos profissionais. Então nós exercemos vários papéis, e hoje a mulher também tem exercido papéis diferentes. As mulheres também são filhas, as mulheres também são esposas, são donas de casas, profissionais, mas hoje eu não vou falar muito delas. Quem vai falar delas vai ser a Carla, uma outra terça-feira. Eu quero falar para vocês, homens, para nós, homens, tá? Então, todos nós, homens e mulheres, nós fomos criados, nós somos formados por um único papel, para um único propósito esse de glorificar o nome de Deus, propósito esse de levar o nome de Deus, proclamar o nome de Deus. Esse é o nosso grande propósito, e através disso nós glorificamos a Deus, nós seguimos, obedecemos a Deus e os seus mandamentos. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Nós vamos ler 2 capítulos, duas porções da palavra de Deus, 2 livros. Esse lá em Gênesis 3, de 17 a 19. Esse vai ser a primeira palavra, o primeiro texto da palavra de Deus que nós vamos ler agora. E o texto, a Carla vai ler os textos para a gente.
Gênesis 3, de 17 a 19, diz assim: E ao homem declarou, isso Deus falando: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Muito bem. E o outro texto, não tem como falar de família, de não falar de Efésios, de não citar Efésios. Confesso que hoje eu tentei, porque Efésios é um livro clássico que fala sobre família. Efésios 5, de 25 a 30. Nós não vamos ler nós vamos ler uma parte dela. Efésios 5, de 25 a 30. Pode ler. Então vamos lá. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Continua da mesma forma, né? Da mesma forma. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então vamos lá, nós lemos duas porções da Bíblia, e agora eu quero falar um pouco sobre essas porções. A primeira, lá de Gênesis, ela nos traz um papel muito claro, né? Como eu falei, eu estou falando para homens, mas mulheres, se atentem a isso, tá? Não, por que eu falo mulheres? Se atentem a isso, para que você não tome o papel do homem e o homem não tome o papel das suas mulheres. Como eu falei, nós temos papéis que têm que ser bem definidos, tá? E o primeiro papel do homem aqui, que nós lemos lá em Gênesis, qual que é? O homem como provedor. Assim, o homem tem o papel de prover o sustento de sua casa. Esse é o papel do homem, não é o papel principal do homem. Porque muitos homens acham que simplesmente você ir lá e colocar o alimento dentro de casa, você abastecer a despensa de casa, está tudo certo, o meu papel eu já estou fazendo. Não é só esse o nosso papel, tá? Que lá em Gênesis diz do seu suor, do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Então, queridos, nós temos que colocar o sustento dentro de casa. E um pouquinho antes, lá no 17, eu acredito, eu não estou com ele separado aqui, mas se você voltar lá no texto, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar, e trabalhar arduamente, para que possamos alimentar a nossa família. Então, nosso primeiro papel, homens, é ser o provedor de casa. Então, nós temos que abastecer, sim, a despensa, mas nós temos outros papéis também, e um não é mais importante que o outro. Um não tira no exime da responsabilidade. No exime da responsabilidade. Isso.
não exime da responsabilidade o outro. E o segundo papel, e eu creio que esse é muito importante, é o que? Homens, amem sua esposa, ame a sua mulher. Queridos, na Bíblia eu não conheço nenhum texto que fala que a mulher tem que amar o homem. Pelo contrário, todos os textos que eu vejo falar nisso, eu vejo que o homem ame a sua mulher, ame a sua esposa. Como diz lá no versículo em Efésios 5, 25, que vai dizer, ele começa esse texto dizendo: maridos, amem cada um a sua mulher. Então esse é o nosso papel, de amar a nossa mulher, amar a nossa esposa. Como que nós devemos amar? E Paulo fala que nós devemos amar a mulher, e ele nos diz como fazer isso, que intensidade fazer isso. E ele continua: assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como que nós devemos amar a nossa esposa? A ponto de se entregar por ela. Então, aqui ele vai nos dizer que nós temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Quem que é a igreja? Somos nós. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então nós, homens, temos que seguir a Cristo dessa forma e amar a nossa esposa assim como Cristo nos amou, a ponto de dar a sua própria vida por nós. E ele continua, de se entregar por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quando Paulo menciona isso, quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que nós temos que ser o provedor. Lembra que lá em Gênesis nós falamos sobre o provedor? Nós somos o provedor. E nós temos que amar a nossa esposa, nós temos que cuidar da nossa esposa assim. Nesse ponto, tendo ela purificada mediante a água, como que nós vamos cuidar, como que nós vamos purificar a nossa esposa, a nossa família? Através da palavra de Deus. E esse é o ponto. Nós temos que prover o alimento espiritual também para a nossa família. Ler a palavra de Deus, como eu falei domingo eu falei sobre isso também, Nós temos que levar a nossa família nos caminhos do Senhor, a ponto de santificar, a ponto de até que nós apresentemos a nossa família, a nossa esposa, como santa e inculpável. Diante de quem? Diante dos homens? Não, diante do Senhor. Esse é o nosso papel. Nosso papel como homem, como marido, como provedor do nosso lar. E esse é um ponto que eu creio que é muito importante. Talvez não seja o mais importante, mas muito importante, que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado, mas que nós temos que ser esse provedor. E o terceiro ponto aqui é protegendo a nossa esposa, apoiando, amando ela, Como eu mencionei acima, como Jesus amou a igreja. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua própria, amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Queridos, quando eu falo cuidar dela, nós temos que cuidar dela assim como nós cuidamos de nós. Por quê?
Porque eu tenho que apresentar ela santa diante de Deus. Como continua aqui o versículo, da mesma forma, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você não pode desprezá-la, porque você não consegue desprezar você mesmo. Você tem que alimentá-la, assim como você se alimenta. Você tem que cuidar, como o texto continua dizendo, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida. Então nós temos que cuidar do nosso cônjuge, assim como nós cuidamos de nós. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, porque tem muita gente que não cuida nem de si mesmo. Tem muita gente que não se preocupa com o seu corpo. Mas eu quero dizer para você, se você não cuida do teu corpo, eu quero que você comece a olhar para o seu corpo, olhar para a sua esposa de uma outra forma, porque é responsabilidade nossa cuidar dela, assim como nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós, o Senhor está em nós. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que ir ao médico, nós temos que praticar um exercício, uma simples caminhada que seja, mas nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que alimentar ele do quê? De coisas boas. Nós temos que alimentar o nosso corpo com coisa saudável, se preocupando e cuidando da nossa saúde. E é assim fazer isso com o nosso cônjuge, com a nossa família. Porque senão nós vamos apresentar a nós e aos nossos cônjuges como diante do Senhor? Doentes. Nós vamos apresentar o nosso cônjuge, apresentar a nossa mulher doente. Nós vamos apresentar ela defeituosa, toda troncha. E não é assim que o Senhor quer que nós apresentemos a nossa mulher. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Nós temos que nos apresentar de forma, como diz lá no 25, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Olha que dever, que cuidado que nós temos que ter com a nossa esposa, com a nossa família. E é dessa forma que nós temos que cuidar da nossa esposa. Nós temos que cuidar também da nossa família, ajudando na criação dos nossos filhos. Queridos, esse é um papel muito importante do homem. Ajudar na educação, no crescimento emocional, espiritual e físico dos nossos filhos. Esse é o nosso papel também. Muitas vezes a nossa esposa está em casa e nós trabalhamos e nós falamos para ela: você está em casa, você cuida dos filhos. Eu agora estou cansado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, esse é um papel da família, um papel em conjunto com a nossa esposa, do casal. Então nós temos que entender essa responsabilidade para com os nossos filhos também. E o quinto ponto é viver com integridade. O que é viver com integridade? Dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para a nossa família, fazer o nosso melhor aonde nós estivermos, fazer o nosso melhor no nosso trabalho,
fazer o nosso melhor como para o Senhor. Esse é um dos nossos papéis. Porque, queridos, não adianta eu chegar aqui em casa e falar: filho, não mente. Filho, você tem que ser educado. Se quando ele sai comigo, ele vê eu maltratando as pessoas. Às vezes o telefone toca, né? Isso era muito comum quando existia telefone fixo. Ai, não fala que eu estou não, filho, não fala que eu saí. Aí como que nós vamos virar para o nosso filho e falar para ele: ó, não mente? Não tem como. Os nossos filhos crescem vendo o nosso exemplo. E isso é viver de forma com integridade. Isso é viver de forma íntegra para com os homens e diante do Senhor. 1 Coríntios nos diz, 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, nos ajuda nisso. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Pode ler. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Está vendo? Paulo mais uma vez nos ensina a sermos vigilantes. O que é ser vigilante? É permanecer na palavra de Deus, é cumprir, é obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que sejam firmes na nossa fé, firmes na palavra, né? E aí ele continua: sejam homens de coragem, sejam fortes. Queridos, não é o que Paulo está querendo dizer aqui? Que vai ser fácil a nossa caminhada, conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor? Não vai ser fácil. Mas homens, tenham coragem, sejam fortes, perseverem, estejam vigilantes, atentos. O que nós estudamos domingo? Se você perdeu a mensagem de domingo, entra lá no YouTube, na página da igreja, está lá a mensagem de domingo, que nós falamos muito sobre isso, sobre chamar o Senhor para estar no nosso barco, para fazer parte, para conduzir o nosso barco. E é isso que esse texto vem dizer: mantenham-se firmes e estejam atentos aos sinais da sua família. Permaneçam fortes, mantenham-se firmes na fé. E aí, meus irmãos, se você, talvez homem, não tem essa fé, é hora de você buscar essa fé, para que você conduza a tua família num caminho que só o Senhor vai trazer para você e para a tua família. Vida, que Jesus fala, o que nós cantamos aqui agora há pouco. Jesus vai dizer que Ele é o caminho. Quando nós estamos nesse caminho, lembra que eu falei da mentira, de não mentir, de permanecer na verdade? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós temos que permanecer com coragens e fortes nesse caminho, porque é nesse caminho que nós vamos ter vida e vida em abundância. Amém. Queridos, é dessa forma que nós agradamos a Deus, caminhando dessa forma, conduzindo a nossa família dessa forma, e com isso Deus vai se alegrar da forma com que nós estamos vivendo, da forma com que a nossa família tem caminhado, porque tem caminhado para o propósito dele, tem caminhado nos caminhos dele, tem caminhado de forma
cuidadosa com a palavra dele, rejeitando qualquer pecado que possa querer entrar na nossa família. Por quê? Porque nós estamos vigilantes, nós estamos atentos àquilo que a nossa família tem passado, àquilo que a nossa família tem enfrentado. E com isso nós estamos o quê? Fazendo o bem e levando o bem para a nossa família e para outras famílias. Mesmo que muitas vezes você pode estar falando, né, se tem algum homem ainda que é solteiro aí, você pode estar falando, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Né? Tem tudo a ver com você, porque talvez você não é casado, mas você quer casar, não quer casar? Todos nós sonhamos em ter uma família, todo homem sonha em ter uma família, em ter uma esposa. Então com isso você já vai aprendendo. Mas também tem aqueles homens que cuidam da sua família primária, que é seus pais, suas irmãs, seus irmãos. Então tudo que nós acabamos de falar aqui, tudo que nós tratamos aqui, ele serve para você também, para que você cuide da tua família dessa forma, de uma forma zelosa, de uma forma amorosa, conduzindo a tua família nesses caminhos, que é os caminhos do Senhor. E homens, é isso que eu queria conversar um pouco com vocês. É isso que eu queria trazer um pouco mais desse conhecimento do nosso papel, desse papel que vai fazer não vai fazer muita diferença, mas vai fazer toda a diferença na nossa família. Com isso nós vamos adquirindo a maturidade, uma maturidade que vem do Senhor, maturidade espiritual, maturidade emocional, e com isso guiando a nossa família, como eu já falei e tenho falado constantemente isso, conduzindo as nossas famílias nos caminhos do Senhor. Que o Senhor fale ao teu coração. Muitas vezes, se você quer conversar alguma coisa sobre isso, entre em contato com a gente. Vamos conversar um pouco, vamos trocar experiências, e com isso fazendo com que nós homens cresçamos em sabedoria, cresçamos na condução da nossa família. Que Deus abençoe a sua vida. Entende os papéis, eu acho que isso é interessante para quem chegou agora. Então vamos lá, boa. Quais são os nossos papéis então? Papel do homem. Papel do homem, tá? Ser provedor, amar a nossa esposa, a nossa mulher, protegê-la, ensinando a caminhar nos caminhos do Senhor, cuidar dos filhos, tá? E quando eu falo amar e conduzir nos caminhos do Senhor, não só a esposa, tá? Mas a família, os filhos também. Esse é o nosso papel. Qual é o nome dado para esse papel, que é mais conhecido? Como? É legal para o pessoal saber, como sacerdote. Como sacerdote do lar, ela me pegou agora. Isso é ser o sacerdote do lar. É porque muitas vezes as pessoas, os homens, acham que é só a mulher que vai na igreja, só a mulher que deve orar. Mas na verdade essa responsabilidade Deus deu ao homem. É nossa. O homem deve ser o sacerdote do lar. Por isso que é importante a gente falar. Porque Exatamente. hoje a maioria das pessoas está na contramão. Pode ver que a maioria de quem vai na igreja são as mulheres. Mas o homem deve ser o sacerdote, o papel espiritual, a responsabilidade perante Deus é do homem. É nossa, homens. Então vamos lá, ajudar a criar os nossos filhos, a educá-los, a dar educação, para que eles venham crescer, se desenvolver
fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, esse é o nosso papel. E viver com integridade. Viver com integridade é viver de acordo com a palavra de Deus. Certo? Então, esses são alguns que eu coloquei aqui como papel importante. É um dos papéis mais importantes do homem. Então, que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor use a tua vida, homem, sacerdote da sua casa, sacerdote do seu lar, para conduzir a tua família nos caminhos do Senhor. A conduzir a tua família nos caminhos da verdade, nos caminhos que traz vida e que nos leva à vida eterna. Sabe porque eu tô com medo de cortar ali, tem gente ligando, mas amém. Peraí, pronto. Então, vamos... tem mais alguma coisa? Pronto. Não. Então vamos encerrar o nosso PGM dessa noite. Vamos orar, sim, vamos terminar orando o nosso PGM. Se você tem algum pedido, coloque aí, que nós estaremos, se nós não conseguirmos orar agora, nós estaremos orando posteriormente. E se você não tem, agora sou eu que vou, se você não está participando da campanha Jesus transforme a minha família, nós temos postado no Facebook todos os dias um trecho da palavra de Deus, uma mensagens curtas, não é nenhuma mensagem longa, mensagem de 2 a 3 minutos, mensagens rápidas, mas que vai fazer a diferença na tua vida, vai fortalecer a tua vida e vai levar você nos caminhos que nós acabamos de dizer aqui, nos caminhos do Senhor. A gente falou que ia colocar no YouTube, né? Por algum motivo não está sendo permitido, né? Compartilhar. Por isso que a gente está colocando as meditações do dia só no Facebook, né? Se você quiser receber por WhatsApp, você envia o WhatsApp para nós que a gente encaminha toda manhã. Mas só estou aqui pedindo desculpa porque eu falei que ia estar no YouTube da igreja, mas a gente não está conseguindo. Não está conseguindo colocar. Porque nós não sabemos. Mas está lá, está aí no Face, nesse mesmo canal que você está nos assistindo aí, todos os dias está lá essa mensagem, essa meditação, para que o Senhor fortaleça a tua vida, fortaleça o teu dia. Bom, vamos orar ao Senhor então, colocando as nossas famílias diante do Senhor, e que o Senhor nos fortaleça, nós homens do Senhor, nos fortaleça, nos capacite, nos encoraje e nos dê coragem para conduzir as nossas famílias nos caminhos do Senhor. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar da tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, desse tempo de ler e meditar e conhecer ou fortalecer os nossos papéis, ó Deus. Os nossos papéis de homens do Senhor, homens que fazem a vontade do Senhor. Pai, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, na tua palavra, que o Senhor nos encoraje, Pai, a fazer a tua vontade, a levar as nossas famílias a conduzir as nossas famílias nos teus caminhos, Pai, no teu caminho esse que vai nos levar às verdes pastagens, às águas tranquilas, que vai nos trazer vida
e vida em abundância, que nos traz paz, e uma paz que esse mundo não conhece, Pai, porque essa paz é a paz que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue conosco, Pai, nos fortalecendo e nos ensinando a cada dia o teu propósito para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada homem que está nos ouvindo, abençoe cada família que nos ouve nesse momento, Pai, que sejam famílias fortalecidas no Senhor, que sejam homens e mulheres que cumpram o teu propósito, o propósito do Senhor aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, nos dê uma semana, um restante de semana abençoado na tua presença, na tua palavra. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria falar uma coisa antes de a gente encerrar, né? Estou muito feliz. A cada terça-feira e quinta tem pessoas e domingo novas assistindo, né, a nossa live. Amém. Nós somos da Igreja Batista Ágape aqui em Cravinhos e toda terça nós temos trazido pequenas meditações sobre a família, né? Principalmente nesses dias de quarentena, que a gente está tão próximo da nossa família. Então, se você perdeu hoje, perdeu os demais, você pode tanto entrar na página nossa lá no canal do YouTube, é só você colocar Igreja Batista Ágape Cravinhos, ou na própria página que você está agora aí ao vivo, Igreja Batista Ágape, você tem os vídeos passados de terça, né, de quinta e estudo bíblico. Vale a pena você investir alguns momentos na palavra de Deus. Por quê? Para melhor condução da sua família. Porque, como vimos no primeiro estudo, a nossa família foi criada por Deus. E Deus ama a família. Ele continua amando. E Ele quer fortalecer as nossas famílias num tempo onde as famílias estão sendo totalmente destruídas, né? Onde Satanás tem feito de tudo para destruir as famílias. Então investe um tempo na tua vida, na tua família, ouvindo essas meditações, e que Deus te ajude a pôr em prática aquilo que a palavra dele nos ensina. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, abençoe a tua família e nos acompanhe pelo Face ou pelo YouTube, né? Não é para a nossa intenção não é ter um monte de like, mas que a tua família seja transformada, a tua vida seja transformada pela palavra de Deus. Que vidas sejam alcançadas. E que vidas sejam alcançadas para a honra e glória dele. Amém. Deus abençoe, que Jesus transforme as nossas famílias. Amém. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.